só, inclusive, a nossa responsabilidade durante uma reunião como essa. Nós servimos de apoio, é isso que acontece. Nós servimos de apoio para essas caravanas, para que esses irmãos que foram resgatados, sabe-se lá de onde, que fazem parte dessa caravana, né? As obras de André Luiz têm muito isso, né? Os espíritos vão geralmente em regiões umbralinas para resgatar espíritos para poder eles serem conduzidos às colônias, aos hospitais, etc. Então, olha, os irmãos que fazem parte dessa caravana vão passar por um ambiente de luz, um ambiente comum, né? Esse que está sendo feito o Evangelho no Lar, para justamente receber essa palavra amiga, essa palavra consoladora, uma palavra, né, de orientação que eles precisam ouvir. Vai que na reunião esteja intuído naquele grupo falar sobre o perdão. Olha só. Não, vai falar o texto que nós vamos abrir ao acaso, entre aspas, é sobre o perdão. E aí eles vão ouvir o perdão. E aí um deles, às vezes, não perdoou seu irmão, e aí ouve aquilo, é tocado de alguma forma. Então, é o nosso trabalho também de apoio. O nosso trabalho também de apoio, né? Bom, então eu já fiz a leitura inicial, comentei a leitura, fiz a prece inicial. Acabou? Não. Tem mais coisa. Então vamos para a quarta etapa da nossa reunião. Lembrando que eu falei que é um total de 6. Ok? Vamos para a quarta etapa. Leitura do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Código Moral da Humanidade. Né? Então, nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, ou, como preferirem, pode também ser estudado de forma sequencial, né? Se eu abrir ao acaso, nesse momento, vai cair. Caiu aqui, ó. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Né? Tem aqui o texto, item 7, tem 8, né, que fala sobre esse assunto. Ok? Então, no caso da reunião, eu vou ler o item 7 e vou ler o item 8. Alguém da reunião vai ler. Ou pode ser a mesma pessoa, dependendo da quantidade de novo. Depende muito da quantidade de participantes, né? Mas o ideal é sempre ter uma pessoa para isso. Então, uma pessoa fez a leitura inicial, a outra pessoa fez a prece inicial, e uma terceira pessoa faria a leitura do Evangelho, né? Desses itens, o item 7 e o item 8. E depois que a pessoa lê, o que vai acontecer? Vai ter, novamente, o quê? Comentários sobre o que foi lido. Ou seja, comentários sobre o texto. No caso, como nós abrimos aqui, fizemos uma simulação e abrimos ao acaso, se alguém bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Ou seja, sobre esse texto aqui, o que vocês entenderam? O que nós podemos entender, nós que eu digo da reunião do Evangelho no Lar, né? O que nós podemos entender sobre o que está sendo colocado aqui, que está no Evangelho de Mateus, aí depois tem o comentário de Kardec, em seguida. Então, o que nós podemos entender? E as pessoas vão comentar. As pessoas vão falar, vão dizer, vão expor. Eu achei isso, mas pode ser dessa forma. E vai gerar uma conversa, uma troca de ideias, uma troca de informações de forma sadia e, de novo, voltando também à observação que fizemos anteriormente, essa troca de ideias não pode ter o caráter acusatório. Ó, esse texto aqui foi feito para você. Você não age assim no dia a dia. Não pode ter esse teor. Jamais, jamais. Isso é inadmissível, não pode. Isso é regra. Entraria a regra aí, né? Isso é regra.
Porque nós estaríamos o quê? De repente ofendendo alguém, magoando alguém, né? A pessoa está ali, às vezes, de coração aberto para poder participar da reunião e ainda tem que ouvir isso. Cadê a nossa, o nosso sentimento de caridade, né? De fraternidade, de amor ao próximo? Então, vai contra completamente o que Jesus sempre colocou, né? Então, a gente precisa ter essa sutileza, esse cuidado. Por mais que a gente não fale assim de forma direta, mas a gente pode falar nas entrelinhas, né? Dando a entender a isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado o que a gente fala e como a gente fala e com quem a gente fala, né?